Agradecemos. Te louvamos, Pai, porque tudo vem de Ti. Pai, o Senhor é aquele que capacita. Pai, o Senhor é aquele que libera sobre nós a direção do Teu Espírito para trazer edificação, consolo e exortação. Eu abençoo a minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Ninguém tem uma pastora como eu, gente. Olha, divertida ela. Ela é livre, tá certo, pastora. Vai não, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nossa, a igreja hoje está tão bonita. Fernanda com seu esposo. E o pastor está achando que é ele, Fernanda. Estou falando lá. Duda Malu. Duda voltou a ser crente. Pegou a Bíblia dela na igreja hoje. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 15, do 21 ao 28. Todo mundo sabe que subir aqui nesse altar há um tremor e um temor. Há tantas situações, né? Tem irmão que soa debaixo do braço, é um negócio assim meio doido, sabe? Mas todos nós estamos na arca, somos filhos de Deus. Amém. A palavra de Deus, ela diz assim: a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia, né? A palavra de Deus, ela é tão incrível que ela fala por si só, né? Às vezes a gente lê a palavra e ela já fala, já traz uma palavra para o nosso coração. Mas nessa noite Deus, ele trouxe uma palavra do coração dele para nós nessa noite através dessa palavra. E a gente vê que cada um de nós tem uma necessidade, né? Cada um de nós aqui tem uma necessidade. Cada um de nós tem uma vontade, tem uma oração. Sabe, são muitas coisas distintas que cada um de nós temos. É diferente, às vezes, as nossas necessidades. Se a gente parar para perguntar, cada um vai dizer: ó, a minha necessidade é aqui, o outro, a minha necessidade é aqui, a minha oração é para isso, a minha oração é para aquilo. Mas tem algo que nós temos que é comum para todos nós. Todos nós podemos ter acesso, né? É um lugar em comum que, mesmo tendo necessidades distintas, podemos alcançar tudo aquilo que almejamos, que é aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor vão pessoas de todo tipo. Aos pés do Senhor vão pessoas de todos os endereços, de toda cor, de toda raça. Todas as pessoas têm acesso aos pés do Senhor. Por quê? Porque Deus nos dá esse livre acesso a Ele. Aos pés dEle, na presença dEle, ao clamor por Ele, Deus nos dá essa liberdade. Porque o véu, ele foi rasgado.
E nós temos acesso ao trono de Deus, direto ao trono de Deus, né? Hoje nós não precisamos pedir a ninguém que nos leve a Deus. As nossas orações, elas são levadas ao trono de Deus. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração. Tenha certeza disso. E aquela mulher cananeia, nesse texto, nós estamos diante de uma mulher que tinha uma grande necessidade. A necessidade, você imagina, você que é mãe, a necessidade daquela mãe. A sua filha era endemoniada. A gente às vezes fala, fulano está endemoniado. Endemoniado. Mas é endemoniado. Endemoniado é o quê? Ela tinha ninhos de demônios. Ela tinha muitos demônios. Você imagina para essa mãe ver a filha dela com aquela situação de endemoniamento. E ela chega para Jesus. E a Bíblia ela não nos relata se essa pessoa, se essa filha, ela era adulta, se ela era criança, se ela era mulher, se ela era casada, se ela era solteira. Sabia que ela era uma filha. Ela era filha da mulher cananeia. Então, ela era filha daquela mulher. E ela foi até Jesus. E aqui nós temos uma situação, né, que a mulher, ela não era do povo de Israel. Então, ela era uma pessoa que era tida como uma pessoa que não tinha assim muitos direitos, não tinha direito. E Jesus estava passando e ela vai atrás de Jesus, clamando ao Senhor. E ela diz para Jesus uma palavra que me deixou assim muito comovida. Que ela disse que a filha dela era miseravelmente. Ela era atacada, possuída por demônios. A mãe fala que ela era miseravelmente atacada. Gente, miseravelmente vem de miserável. Miserável é quem está à margem. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa é tão miserável porque aquela pessoa está tão no fundo do poço que ela não tem nem mais para onde ir. Acabou, é ali e acabou. Está condenada a ficar naquele lugar ali. E aquela mãe chegar, você imagina, você chegar para uma pessoa numa condição e falar, nossa, meu filho está miseravelmente. Quer dizer, você já está assim no auge do seu desespero. Você já não tem mais o que fazer. Você não tem mais para onde ir. Você não está ligando mais se você é canané, se você é do povo, se você não é do povo. Você não quer saber de nada. Você quer saber que aquele homem que está passando naquele lugar, ele tem uma resposta para a sua situação. Ele tem uma cura para aquela filha. E a gente que é mãe sabe, a gente mata e a gente morre pelos nossos filhos. E aquela mulher naquele ato de desespero, correndo, né? Imagina assim, uma voz assim como a minha da pastora, que a gente fala baixinho, né? E os discípulos falando, já deveria estar assim, meu Deus, ela está enjoando, essa mulher gritando, manda ela calar a boca, só já está enchendo a paciência, né? Gritando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Imagina, mas ela ligou para o que eles estavam pensando a respeito dela. Estou nem aí. Eu quero saber é que eu sei que Ele vai poder sanar essa necessidade que a minha filha tem. E ela foi até Jesus. E ela, como eu disse, não era desse povo. E lá em Marcos 7, 24... vai se falar que Jesus, ele queria chegar nessa cidade, mas ele não queria assim que fosse alarmado que ele estaria ali. Que fosse falado que ele estaria ali. Ele foi o quê? Meio que em secreto, porque ele queria descansar, ele queria estar ali. Porque onde Jesus estava, havia grande multidão. Porque Jesus, ele era misericordioso. E a multidão chegava, e Jesus curava, e Jesus libertava. Então, Jesus estava assim, meio que, vamos se dizer, parafraseando, meio que, tipo assim, não fala para ninguém que eu estou aqui não, e tal. Mas aquela mulher, ela descobriu. E ela buscou uma oportunidade de estar
com Jesus. Ela não se importou que ela estaria se expondo. Ela não se importou se eles iam jogar ela para lá, se iam mandar ela calar a boca, ela não se importou. Ela buscou uma oportunidade de estar com ele. E a palavra de Deus, ela disse que pedi e dar-se-vos-á, né? Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, queridos, quem busca, acha. E a gente vê que quando você tem um desafio, você pode estar à margem. Você pode estar vindo na igreja de vez em quando, cultuando online. Então, assim, aparece uma situação difícil na sua vida, minha filha. Tu busca, querido. Tu busca. Tu vai na consagração das 4 da manhã, que você disse que não podia. Tu vai na outra que é 10 horas da noite. Tu vai no monte. Tu vai no irmão, não sei das contas. Tu vai aonde tiver que ir. Mas você busca. Quando você tem uma necessidade, você busca. E às vezes, nós que temos a oportunidade de estar buscando ao Senhor em todo o tempo, damos as nossas desculpas. Temos desculpas. Hoje eu tenho que fazer janta. E recebi visita. E, poxa, hoje é o único dia que eu tenho para mim na casa do fulano. E não sei, e assim a gente vai, e o dia vai passando, e passa-se a semana, e passa-se a semana. Mas se o seu calo aperta, se o dia mal chega na sua casa, minha filha, não tem comida, não tem roupa, não tem ninguém. Tem só Jesus na sua vida. E você larga tudo para estar buscando a Ele. Porque você sabe, nós sabemos que Ele é a nossa realidade. E nele nós temos tudo o que nós precisamos. E essa mulher, ela foi atrás de Jesus. E ela falava para Jesus que Jesus tivesse misericórdia. Você imagina, você está naquela casa. Aquela casa não tinha paz. Tinha paz aquela casa? Não. Uma casa onde se encontra uma pessoa atribulada, uma pessoa endemoniada, uma pessoa que está ali possessa pelos demônios. Tem paz, irmãos? Tem? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. E você imagina o que o demônio, quando se manifestava, fazia no corpo físico daquela menina. E a sua mãe vendo aquilo, né? A sua mãe sofrendo junto, porque a gente sofre junto. A gente vai sofrendo junto. Qualquer situação que se levanta na nossa família, a gente sofre junto. Mas o diabo, ele é uma pessoa assim que ele é mau. E o diabo, ele veio somente para matar, roubar e destruir. E isso que ele estava fazendo na casa daquela cananeia, matando aquela menina, roubando a paz e destruindo aquela família. Às vezes você pensa assim, mas meu avô era da magia negra. Fulano eu não sei das quantas. Eu tenho uma herança que vem de não sei de quem, que não sei. Queridos, não importa o que foram seus pais, seus avós, seus tios, não importa. Importa que ao dia que você nasceu de novo, que Deus entrou na sua família, o diabo perdeu. Ele perdeu, ele não tem mais domínio. O amor de Deus sobre as nossas vidas nos liberta de toda a consequência do inferno, de tudo aquilo que o diabo falar. O fulano tem pressão alta, tu vai ter, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não vou ter nada, porque o Deus que eu sirvo disse que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então, a enfermidade da pressão alta já morreu. Na minha vida não. Na minha vida não. E aquela mulher, ela tinha uma herança
Aquela mulher, ela tinha uma herança na vida dela de maldição, uma herança ruim, uma herança de família. Só que aquela mulher, ela tomou o governo da sua casa. De repente, os resíduos daquela força que ela tinha, ela cavou, pegou a chave da vitória da casa dela e falou: diabo, aqui na minha casa não. Na vida da minha filha, não. Sabe, ela não deixou que aquilo se manifestasse na casa dela de uma forma natural. Ela queria, porque ela sabia que Deus poderia libertar aquela menina. E às vezes, irmãos, você está numa condição que você fala: ah, não, é assim mesmo, é de família. Ah, não, fulano bebe, porque o fulano bebia, ciclano bebia. Ah, deixa. Não. Aí o diabo vai e fala assim: ó, larga a mão desse bebum aí, joga ele para lá, porque não tem jeito não. Aí você fala assim: diabo, eu não abro mão do meu marido. A bebida o Senhor vai tirar. Agora do meu marido eu não abro mão. Eu não abro mão da minha família. Às vezes você está na sua casa, tem um filho seu que está desviado, está assim em caminho diferente, e você fala assim: diabo, o meu filho eu não abro mão, e para o caminho ele vai voltar. Ele vai voltar. Entendeu? Então, a gente precisa saber que a nossa boca, ela libera palavras de bênção e palavras de derrota. Palavras de vitória e palavras de derrota. E nós precisamos mudar o nosso linguajar. Mudar, converter a nossa boca. A nossa boca, ela precisa estar convertida à palavra de Deus. À palavra de Deus. E aquela mulher, ela viu uma oportunidade de Jesus libertar a vida da filha dela. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Ela estava ali no caminho, quando Jesus passou, ela podia muito bem falar assim: ah, deixa ele passar. Mas o que ela fez? Ela agarrou as oportunidades. Ela foi lá e falou: se eu somente tocar, eu vou ser curada. Então, ela agarrou a oportunidade. Muitas vezes você entra por essas portas, às vezes você fala assim: ah, estou indo mais por obrigação. Não, irmão. Entra por essas portas, declarando: Senhor, hoje eu vou ter a oportunidade da conversão da minha família, da conversão do meu esposo, da conversão dos meus filhos. Senhor, eu vou ter a oportunidade da cura do Senhor na minha vida. Entra por essas portas com a fé no seu coração. Se eu tivesse que dar um tema para essa pregação, eu diria: a fé produz milagre. A fé daquela mulher, ela produziu um milagre na vida da sua filha. Ela produziu um milagre. A fé da mulher do fluxo de sangue produziu milagre na sua vida. Ela produziu um milagre. Então, queridos, nós precisamos mudar a nós mesmos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos estar. O diabo, ele sempre vai buscar na sua vida uma área que você tenha de fragilidade. Ele sempre vai buscar na sua vida. Ele não vai tocar na área da sua vida que você está forte. Ele vai tocar na área da sua vida que você está frágil. E quer ver uma área da nossa vida que temos fragilidade, é a nossa família. Deus falou para mim assim, quando o pastor me convidou: filha, fala de família. Eu falei: ai, Jeová, começou. Como é que é? Começou a corrida. Muda o foco. Mas a intercessão não sai do foco, volta para o foco. Então, quer dizer, ele toca na sua família. Ele toca. Por que ele toca na sua família? Porque ele sabe que às vezes você está forte. O seu marido está forte, mas o seu filho não está. E ele vai lá e toca. Tocando no seu filho, ele toca em você. Porque você não consegue ver o seu filho sofrer sem você não estar ali com ele, sem você não estar orando ali por ele. E o diabo, ele é mau, ele toca, mas nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós caminhamos firme, nós caminhamos forte, nós caminhamos declarando que na nossa família não.
Na vida dos meus filhos, não. Na vida do meu marido, não. Na vida da minha esposa, não. Na vida dos meus pais, não. Não. Diabo não vai tocar. E às vezes a gente não vê muito pregar, né, sobre isso, sobre família, porque família ela está no coração de Deus. E uma família sarada é uma igreja sarada. E hoje nós olhamos para as igrejas e nós vemos muitas famílias fragilizadas. Muitas famílias com os questionamentos. Porque o marido e a esposa estão na igreja, são aqueles servos que vão, que servem, que ministram a palavra. Mas quando olha para trás tem os filhos que não querem mais ir, desanimaram, saíram. O mundo venceu, o mundo conseguiu atrair, sabe? Nós temos, às vezes, essas limitações. E aquela mulher, ela nos ensinou uma coisa, uma parte assim que eu achei muito interessante, que ela falou para Jesus assim: Jesus, a minha filha está endemoniada. Está é diferente de é. Ela não declarou que a filha dela era endemoniada. Minha filha é endemoniada. Ela disse, está. Está é um estado. Ela está naquela condição. Hoje, seu filho, seu marido, sua mãe, pode estar nessa condição, mas não é a realidade da vida deles. Não é a realidade da vida deles. Ela falou isso, Senhor, a minha filha, ela está. Ela está. Ela não é, ela está. Então, quer dizer, nós às vezes falamos, ai, meu filho é um rebelde. Minha filha, só Jesus. Meu filho, desviou. Não, seu filho não é um rebelde. Seu filho não desviou. Ele está nessa condição, mas ele não é. Porque tudo aquilo que é gerado num ventre, aonde nós consagramos ao Senhor, é do Senhor. É do Senhor, pode ir aonde for, é do Senhor. A gente escuta tantas histórias de pessoas em que o pai e a mãe estão na igreja, orando, clamando, o filho vai para o baile, chega lá no baile, o homem lá da porta, ela que bota as pessoas para entrar lá, fala assim, meu filho, vai embora, tu está atrapalhando o negócio aqui, tem alguma coisa contigo, vai embora daqui, some. Mas eu paguei, não, filho, vai embora, sai daqui, aqui não é o teu lugar não, não sei o que tem contigo não, tu tem um troço ruim contigo que não quer que você entre aqui não, sai. Mas não é porque a nossa oração, ela está junto com os nossos filhos em todo o tempo. Em todo o tempo, nossa oração vai junto. A consagração. Eu falo sempre lá em casa, vocês são de Deus. Vocês são do Senhor. Eu orava muito pelo futuro dos meus filhos. Sempre orei, desde que eles estavam no ventre. Eu falava, Deus, o futuro dos meus filhos está nas tuas mãos. Deus, eu declaro sobre a vida dos meus filhos uma mulher abençoada, uma mulher sábia, Senhor. Um homem abençoado. Um homem, Senhor, que vai honrar, Senhor, a sua esposa. E declarava sempre em todo o tempo. Um dia eu estava numa consagração e não pedi nada disso. E eu estava lá e uma irmã veio até mim e falou, irmã, Deus falou para mim assim, ó, ela sempre pede pelos filhos, agora fala para ela que o futuro dos filhos dela está nas minhas mãos. Eu tenho o melhor para eles. Irmãos, e hoje eu vejo e vivo isso. Meus filhos estavam no ventre, cresceram e hoje eu posso dizer para vocês, eu vivo essa promessa na minha vida. E eu vejo que o futuro dos meus filhos está na mão de Deus. E que Deus tem o melhor. Deus tem sempre o melhor. E a gente vê que as situações que a gente vive, ela nos leva, assim, muitas vezes para duvidar de algumas coisas que Deus pode fazer por nós. A gente fala, será? Esse será mata qualquer coisa. Porque não existe o será, existe o é. Deus vai. Deus é. Entendeu? Não existe o será. Não tem o será. E nessa noite eu queria falar com vocês sobre uma história da minha vida, né? Quem aqui conviveu comigo viu o que a minha família passou através da vida do meu filho.
O meu filho, assim como todos eles, foi criado na igreja. Né? Desde pequeno, sempre levamos na igreja, nunca faltamos um culto, chovendo, sol, a gente estava sempre ali. No início era com o Felipe e com a Rebeca, depois era Felipe, Rebeca e João. Só que existe na vida de todos nós o livre-arbítrio. Tem uma hora, irmãos, que você vai tomar a sua decisão. Às vezes a gente, mãe, conversa com mães e a gente fala, meu Deus, se a gente pudesse abrir a cabeça e tirar isso aqui, botar o troço certo, mas a gente não pode, irmãos. Eles têm o livre-arbítrio. O nosso papel, como mãe, como pai, é colocar o nosso joelho no chão e clamar ao Senhor, e consagrar ao Senhor todos os dias, e pedir ao Senhor que Ele, o Espírito Santo, convença os nossos filhos. Mas, irmãos, os nossos filhos, eles criados na igreja, eles podem ir para onde eles forem. A palavra de Deus está com eles. A palavra de Deus está com eles. Está em algum lugar, chega alguém, poxa, acho que você é uma pessoa tão legal. Poxa, eu queria... abre o coração para a pessoa. Aí a pessoa fica assim, meu Deus, mas assim, não, mas você tem que fazer assim, você tem que confiar em Deus. Quer dizer, a palavra está na boca deles. Eles têm a palavra de Deus no coração deles. Então, o meu filho, ele está numa condição, ele está hoje afastado. Felipe e Gabi, Rebeca e João estão na igreja. Mas eu sempre declarei sobre a vida do meu filho. Satanás, o meu filho é de Jesus. O meu filho é de Jesus. Às vezes via algumas fotos que não gostava, com algumas coisas, eu falava, diabo, não vai entristecer meu coração. O meu filho é de Jesus. Eu gerei filho para a glória de Deus. Eu não gerei filho para o mundo, eu gerei para a glória de Deus. E eu sempre falava isso, sempre falava. E aconteceu no ano passado que meu filho teve uma situação em que ele teve que operar apendicite, uma coisa que normal, né, que muitas pessoas operam, inclusive criança. A do meu filho foi uma coisa mais complicada, mas ele ficou internado, operou, o bebê veio para casa. E o meu filho, ele começou a sentir umas coisas no corpo estranho. O lado começou a ficar doendo, ele falava, mãe, tem uma coisa estranha. Eu estou sentindo um negócio estranho na minha barriga, tem um negócio aqui estranho. E a gente olhava, não via nada, e a gente impunha as mãos, orava, eu orava, o pai orava. E ele sempre vinha, mãe, e a gente orava. Um belo dia, o negócio ficou mais estranho, porque o diabo, ele não satisfeito, ele queria intervir na vida do meu filho. Só que ele, assim, ele não se apercebe de que ele não tem poder sobre a vida dos meus filhos. Porque a vida dos meus filhos está na mão de Deus. Deus é o dono da vida deles. E não Satanás. Satanás não é dono da vida dos meus filhos. E eu falei assim, meu filho, ele foi para o hospital, internou. E começou a fazer os exames de novo e deu lá uma inflamação muito grande, não sei o quê, pé. E eu falava para ele, meu filho, você é sarado e curado em nome de Jesus. Meu filho, creia, você é sarado e curado em nome de Jesus. Colocava as mãos e falava, Deus, o Senhor é o Deus da vida do meu filho. E eu declaro cura sobre essa enfermidade. E o que tiver que se manifestar, vai sair em nome de Jesus. Declarava, estava no hospital declarando, estava o tempo todo declarando, dormia eu e meu marido várias noites com ele, e às noites eu acordava, andava pelo quarto e falava, Senhor, a tua presença é real nesse lugar, o meu filho é sarado e curado. E um belo dia, o médico veio com um diagnóstico. Era um domingo de manhã, e eu acordei, eram 6 e pouca, e eu mandei para o meu filho assim, 7 e pouco, eu mandei para o meu filho assim, oi filho, ele estava internado, fazendo os exames, esperando o resultado de exame. E eu falei assim, oi filho, como você está? Tudo bem? E voltei a dormir, porque a gente estava numa semana muito cansativa, dormindo em hospital, é cansativo, e a gente lá. Aí daqui a pouco o telefone tocou. E eu pensei, poxa, ele está ligando para dizer, pô mãe, está tudo bem, está tudo tranquilo e tal, alguma notícia. Quando eu peguei o celular, que eu botei no meu ouvido, eu escutava os soluços do meu filho gritando, mãe, mãe! E eu assim, meio sonolenta, ainda querendo acordar, e eu falava, meu Deus.
E a emoção começou a querer aflorar, começou a querer tomar conta. E eu falava, Espírito Santo, tu és o meu Redentor. Senhor, tu és aquele que vai me guiar. E ele chorando, eu falava, calma, Felipe, calma, Felipe, calma. Calma, Felipe. E ele não falava, ele gritava, ele chorava, mãe. E gritava assim, mãe, vem para cá. Mãe, vem para cá. E eu falava, Jesus, ele estava internado na ilha. Eu falava, calma, calma, o que houve? Me explica. E ele pegou e falou assim, entre soluços e lágrimas e gritos, ele falou, mãe, o médico disse que eu estou com aquela doença ruim. Aí eu, que doença ruim? Aquela doença que a gente não fala nem o nome. Eu falei, que doença? Aí ele falou que eu estou com um câncer. Eu falei assim, Felipe, está repreendido em nome de Jesus toda a sugestão maligna na sua mente, toda a sugestão maligna no seu corpo. Eu repreendo em nome de Jesus. Para de chorar. O Senhor está contigo e você não tem essa doença. Escutou? Não tem essa doença. Você não tem. Aí ele foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. Como se, porque, irmãos, às vezes, Deus me faz assim, fazer cada coisa que até eu tenho medo de mim mesmo, mas é tudo bem, né? E ele foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. E eu peguei e falei com a Rebeca e com o Marcos, eu falei, cara, vamos para lá. E o Beto veio, o que foi, filho? O que foi? Eu falei, não, filho, não foi nada não. É Felipe que está lá com esse paranoia lá do médico, disse que ele está com a doença, mas não está com nada disso não. Vamos lá, vamos trocar de roupa que a gente vai no médico. Aí troquei de roupa e fui. Cheguei lá, irmãos, o meu coração de mãe estava assim, ó, pequenininho, apertado. Uma vontade de chegar naquele quarto, pegar o meu filho, abraçar e chorar, de ver o sofrimento dele naquele estado. E eu cheguei lá no hospital e a mãe da minha nora falou, não pode entrar. Eu falei, o quê? Não pode entrar? Claro que pode. Eu vou. Você não vai, mas eu vou. Cheguei na porta e falei, eu estou subindo que eu vou lá em cima falar com meu filho. Eu falei, não, eu estou subindo. Irmãos, tem hora que você tem que usar de autoridade. Você vai deixar o diabo massacrar? O diabo tomar o comando? Eu vi ali que o diabo estava querendo tomar o campo da vida do meu filho. Eu falei, diabo, na vida do meu filho, não. Subi, encontrei a minha nora sentada grávida, o meu filho chorando, e eu cheguei, peguei na mão dele e falei assim, olha só, filho, vou te falar só uma coisa. Eu sou sua mãe, eu não sei o que Deus quer de vocês, mas que Ele está pedindo algo da vida de vocês, Ele está. Mas você sabe. O que Ele quer, você sabe. Agora eu estou dizendo para você nessa hora, você não tem essa doença. Vamos orar. E eu orei, repreendi aquela doença, e ele foi se acalmando, começamos a conversar, o médico entra no quarto, aí eu falei assim, doutor, me explica uma coisa aqui que eu não estou entendendo aqui, né, você sabe, sou mãe, né, e eu não estou entendendo, meu filho tentou me explicar, mas ele também não conseguiu, quero saber o que está acontecendo, qual é a situação, e ele começou a falar de médico, do que podia ser não, do que podia ser sim, e eu falei, tá. Então o senhor falou que tem um leque que não pode, de repente ele não tem nada, e um leque que ele pode ter câncer. Então tá bom, doutor, vou dizer para o senhor, o meu filho está no leque primeiro, meu filho não tem nada, o meu filho não tem essa doença. E o médico olhou para mim e falou assim, a gente acredita no que quer. Eu falei, eu acredito no Deus que pode curar. Meu filho não tem. E ele ficou aquela correria, meu filho foi transferido, aquela correria. Irmãos, aí você vai me perguntar, Adriana, mas você... Irmãos, as emoções, elas vêm. Você começa a sentir, sabe, aquela compaixão, aquela dor de mãe, de querer, meu Deus, eu queria estar no lugar dele, para ele não precisar passar por isso. Mas existem situações na nossa vida em que nós precisamos passar, irmãos, mas passar aprovado. Passar aprovado. E o meu filho foi transferido, foi para lá, fez aqui ele fez uma tomografia com contraste, lá ele fez aí foi para outro hospital, lá ele fez outra tomografia, a mesma imagem. Aí meu filho, mãe, a mesma imagem. Falei, você não tem essa doença. Você não tem. Bote isso na sua cabeça. Não tem, nem fale, nem pense. E ele ficou quieto. E a gente estava lá, e eu estava num domingo, o pastor estava pregando sobre o nome de Jesus aqui na igreja. E eu falei, filho, nós vamos assistir o culto junto. O pastor vai pregar. Ele falou, não, mãe, então você, quando começar a pregação, você me fala. Eu falei, beleza. Estou lá, eu adorando ao Senhor, ministério adorando, eu adorando naquele quarto de hospital, eu declarando, Senhor, obrigado, que o meu filho é sarado, meu filho é curado. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor levou tudo sobre si, as doenças, Senhor, que poderiam se manifestar na vida dele, o Senhor levou, obrigado. E ali orando, e o pastor começou a pregar.
E eu falei, filho, vai começar. E ele sentou, botou o fone dele, eu botei o meu fone e começamos a assistir a pregação. E eu ali orando em línguas e falando, Deus, eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode. Deus, o Senhor é o Deus que faz. E eu creio no Senhor. E o pastor falando sobre o nome de Jesus. Eu falando, o nome de Jesus tem poder na vida do meu filho. Senhor, no nome... De repente, irmãos, naquele quarto de hospital, só estava eu e meu filho. Parecia que veio uma... Parecia não, eu recebi uma mãozada assim, ó. Pá! Eu levei um susto. Sabe quando você leva um susto que o seu olho abre? Eu, meu Deus, e Deus falou assim, acabou a palhaçada. Ninguém vai ver mais nada. Chega, hoje eu dou um basta nisso. E eu comecei a chorar, as lágrimas começaram a vir no meu rosto. E eu falei, Deus, Tu és tão lindo, Deus, Tu és maravilhoso, obrigado. E eu comecei a agradecer. E ali quietinha, escutando a pregação. E terminou a pregação e eu com aquela, sabe, eu senti aquele quarto com uma atmosfera da presença de Deus tão grande. Aquilo estava me deixando tão assim, gente, era algo tão forte. E eu cheguei, eu querendo não chorar, né, para falar com ele. E eu falei, filho, aconteceu um negócio tão maravilhoso. Ele falou, o quê, mãe? Falei, filho, Deus falou para mim que você não tem nada e que ninguém vai achar mais nada e que acabou a palhaçada. Ele começou a chorar. E ele falou, mãe, ele falou comigo também. Ele falou para mim assim, fica tranquilo. Eles vão procurar, mas não vão achar mais nada. Acabou. E, gente, naquele quarto eu dei a mão pro meu filho e ali a gente chorou. Ali eu chorei, irmãos, mas eu chorei porque o Deus que eu sirvo, Ele é real. Ele é real. Ele é um Deus que através da nossa fé, Ele faz milagres. Milagres. Agora você vê, se eu pego aquela palavra pro meu coração, se eu encho o meu coração de dúvida, se eu encho o meu coração com aquela palavra maldita, irmãos, meu filho poderia não estar mais aqui hoje. Ele poderia não estar mais aqui. E uma das situações que meu coração mais chorou foi no dia que ele falou assim, mãe, meu filho, minha esposa está grávida, mãe. Logo agora acontece isso comigo. Mãe, posso morrer e meu filho vai nascer sem pai. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Satanás escreveu assim, ó, um menino lindo de 29 anos, de nananá, com filho na barra, a esposa com filho morreu. Aí Deus fala, não, apaga essa história, está muito chata, essa história está feia, paga, tá feia. Um menino de 29 anos que precisa de ter um verdadeiro encontro comigo, passou por essa situação, mas eu fui o Deus vencedor da vida dele. E você vai contar essa história para o Vicente, filho. Deus tirou o pai lá das garras do inferno e da morte e trouxe para a vida, porque foi isso que Deus fez. E essa mulher cananeia, irmãos, eu não me importei que o médico achou que eu era maluca, eu não estava nem aí para ele. Ele estudou, ele tem a medicina, mas eu sirvo a um Deus que é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Então, eu creio no médico dos médicos. Eu não posso crer no médico. Sabe, ele falou lá do jeito dele. Eu não digo que ele não tinha que falar, não. Eu não sei porquê, mas ele falou. E quando chegou lá, meu filho foi fazer um exame. Aquele exame era um exame crucial. Era o exame que ia dizer se tinha, se não tinha. E ele falou, mãe, como você tá? Eu falei assim, filho, eu estou tranquila, porque ninguém vai achar mais nada, não. Agora, meu filho, eu já só estou em agradecimento. Meu coração não tem angústia, meu coração não tem preocupação, meu coração só tem gratidão a Deus. E ele foi fazer aquele exame e ficou eu e minha nora muito apreensiva. E eu falava para minha nora, filha, ele não tem nada. Filha, ele não tem nada. E ela falava, ai, minha sogra, não fica nervosa, ele não tem nada. Vai fazer mal pro meu netinho, não fica nervosa. E ali a gente orando junto, eu orei com ela, agradecemos. Botei uma canção no quarto, enchi aquele quarto com a presença de Deus. E o Felipe lá fazendo o exame. De repente, bate a mão na porta, assim, entra, um barulhão. Levei um susto de novo, falei, gente, que isso? Era o médico que operou, ele veio acompanhar o exame e falou assim, não é câncer. Aí eu olhei para a cara da minha nora e falei, só ele que não sabia, né? Aí a minha nora olhou para mim e ele olhou para a nossa cara.
Não é câncer. Eu estava lá no exame. Ele não tem nada. O que ele tem é uma inflamação que ficou do resíduo lá da operação, que o corpo mesmo vai absorvendo. Eu levantei a minha mão na frente daquele médico, eu não sabia quem ele era. Levantei e falei: Senhor, obrigado, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso. A ti toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, Senhor, a ti somente. E o médico de lá mandou chamar a gente, onde meu filho tinha feito o exame. Ele falou: mãezinha, fica preocupada não tem nada. Olha, e eu procurei, hein? Procurei, enchi aqui, enchi ali, enchi. Parece até uma bola de gás ele, enchi de... Menino, tem nada, esse menino não tem nada. Olha, posso dizer à senhora uma coisa? O intestino desse menino está mais limpo do que de um bebê. Gente, ele falou, nem os pólipozinhos que tem no intestino de adulto dele não tem. O dele está mais limpo do que o de um bebê. E eu falei para o médico, porque o meu filho ganhou um intestino novo. Deus trouxe na vida dele um intestino novo. Então, queridos, o que eu trouxe nessa noite para você é um testemunho de vida. Um testemunho de vitória. Eu nunca tinha contado esse testemunho aqui, o Beto já falou. Mas eu não tinha contado o testemunho. Foram dias maus. O dia mau, ele bateu na minha porta. Mas o dia mau, a gente tem que saber como enfrenta esse dia mau. Porque ele vem para jogar a gente para baixo. Ele vem para pisar, para botar a gente lá embaixo. Qual seria hoje esse dia mau para você? Qual seria hoje esse dia de angústia para você? Será que a sua família, ela está precisando mais de Deus? Será que você está precisando buscar mais ao Senhor? E a palavra de Deus diz, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então, irmãos, é tempo de buscar. É tempo de invocar o Senhor. Eu sei que nessa noite Deus trouxe pessoas aqui para ouvir a palavra dEle e para dizer, não desista, eu estou com você. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista do seu pai, da sua mãe, não desista da sua esposa, não desista, não desista. Deus, Ele está no controle de toda a situação. Mas o Senhor, Ele só entra aonde você dá liberdade. Quando Deus entrou na vida do meu filho, eu sempre orava e falava, Senhor, meus filhos aos teus pés, Senhor, meu filho aos teus pés, sempre orava. Só que a gente não sabe a maneira de Deus se manifestar. Você sabe? Ninguém sabe a maneira. Ah, então Deus botou a doença? Não. Deus não botou. Deus usou a oportunidade. Ele foi ali, com a oportunidade para mostrar para o Felipe que a nossa vida, ela tem que estar nas mãos do Senhor. E que de uma hora, a gente pode estar aqui agora cultuando ao Senhor e sair por aquelas portas e voltar para o céu. E não está mais aqui. Agora depende de como está a sua vida. Depende de como está o seu coração para encontrar com o seu amado. Será que você tem andado atrás do Senhor e falado, Senhor, tem misericórdia de mim? Porque tem gente que às vezes passa por situações difíceis e fica quietinho. Ah, seja feita a vontade de Deus. Ele não tem nem força mais para reivindicar, para orar, para pedir. Ele já fica, seja feita a vontade de Deus. O que Deus fizer tá bom. Ah, não estou nem aí, tá bom. Deus faz. Gente, Deus nos chamou para clamar. Deus nos chamou para orar. Deus nos chamou para colocar diante dele as nossas petições. Não é verdade? Agora a gente fica, muito fácil, está na mão de Deus. Fulano está na mão de Deus, só Jesus. Não, o fulano está na mão de Deus, mas Senhor, eu quero meu filho de volta. Eu quero a minha família de volta. Eu quero o meu lar de volta. Entra o Senhor na vida da minha família. A gente tem que colocar assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é no céu, lá na minha casa, na minha família. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não tem outro fundamento. A palavra de Deus, ela é a verdade na nossa vida. Se na sua família está faltando paz, o Senhor
é a tua paz. Se na tua família está faltando saúde, o Senhor é a tua saúde. Se na tua família está faltando conversão, o Senhor converte o coração. Mas depende de como você vai clamar, de como você vai buscar, se você vai querer pagar o preço de estar ali buscando ao Senhor para ver a redenção da sua família. Sabe, Deus tem algo muito maravilhoso para a família dessa igreja. Deus tem algo muito maravilhoso, Fernanda, para a sua família. Deus tem algo muito maravilhoso para a sua família, Dalica, também. Deus tem algo muito maravilhoso para a Duda, para a Malu, que estão aqui nos visitando. Deus tem algo maravilhoso, porque Deus, Ele é o Deus da família. A família, Ele está no coração de Deus. A família é a igreja. Isso aqui é a família, a igreja. A igreja é a família. A igreja é o jovem, a igreja é a criança, é o adulto, é o adolescente, é o homem, é a mulher. Essa é a igreja aqui, ó, somos nós. Agora nós precisamos abrir a porta da nossa casa e tirar esses demônios que estão lá dentro. Sai, demônio! Demônio da desobediência, sai! Demônio da doença, sai! Demônio da intriga, sai! Demônio da confusão, sai! E começa a expulsar esses demônios dentro da sua casa. Mas não expulsa com a porta fechada, não, senão ele vai bater na porta e vai voltar. Tem que abrir. Abre assim com a de fé, para poder sair. Vai, sai. Sai, demônio. Manda sair, irmãos. O que falta na sua casa é posicionamento. Você precisa pegar a chave e falar, a autoridade está nas suas mãos. Pega a chave da sua casa e apresenta, Senhor, aqui na minha casa, o governo está nas minhas mãos e o Senhor tem liberdade. O Senhor entra, o Senhor faz, Senhor, o que tem que ser feito aqui em casa. Toma, Senhor, o governo. Toma, Senhor, a minha casa e a minha família. E comece a agradecer ao Senhor. Agora tenha posicionamento. Não seja omisso às coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Não seja omisso às coisas que estão acontecendo dentro da sua família. Aí você vai falar, Adriana, mas você não conhece a minha família. Você não conhece o meu filho. Você não conhece a minha mãe. Você não conhece o meu pai. Eu realmente não conheço, não. Mas eu conheço alguém que conhece, que é Deus. E nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de possibilidade. Olhe para a sua família com um olhar de possibilidade. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Honrem aos seus pais. Porque o galardão do Senhor para você é honre aos seus pais, que Ele vai prolongar os seus dias sobre a face da terra. Seja obediente. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, sabe? Unam com seu marido, orem com seu marido, estejam juntos orando pelos seus filhos. Nós aqui queremos declarar que a nossa igreja é de jovens, juvenis e crianças segundo o coração de Deus. Eles vão ser uma voz no meio dessa geração, mas não é uma voz que é uma Maria vai com as outras, não. É uma voz que fala do Senhor para as pessoas, que declara o posicionamento que Deus tem. Porque, irmãos, às vezes a gente fala da Bíblia e fala alguma coisa que a gente, hoje em dia, a juventude acha que a gente, mas não é eu que estou falando, não. É aqui, ó, a Bíblia que está falando, a palavra de Deus é que fala, não sou eu não estou falando nada, eu falo conforme a palavra. O que a palavra diz é. E agora nós vamos nos colocar de pé. Eu estava nervosa, agora não estou mais não, então. Eu sei que às vezes é difícil você se reunir em famílias, mas se você tem a sua família aqui na igreja, reúna com ela. Pai, mãe, filho, esposa, marido. Cante essa canção pedindo para que Deus venha como fogo e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
Eles vão ministrar em você e em sua família. Continue colocando a sua família diante do Senhor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Tem muita coisa, meu irmão e minha irmã, que tem acontecido lá na sua casa. E hoje nós estamos numa geração que nós estamos tirando aquilo que o diabo está fazendo, colocando a culpa somente no psicológico, colocando a culpa somente no natural. Mas, queridos, muitas das vezes, imperceptivelmente, Satanás tem colocado as suas garras ali. Mas nessa noite, é a noite do basta. Basta! Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação maligna. Nós repreendemos em nome de Jesus toda obra das trevas. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o presente do inferno. Nós não aceitamos a enfermidade. Nós não aceitamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum tipo de desânimo. Nós não aceitamos nenhum tipo de obra das trevas. Damos uma ordem: diabo, pegue as suas coisas e saia da nossa casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tomamos autoridade como filhos e filhas do Deus vivo e damos uma ordem: Satanás, tire a tua tristeza. Satanás, tire a tua depressão. Satanás, tire a tua doença, em o nome do Senhor Jesus. Declaramos que na presença do Senhor, a nossa família tem vida e vida em abundância. Em o nome de Jesus. Eu tomo autoridade agora contra toda obra de Satanás, obra do capeta, que tem botado algum sentimento de morte. Satanás, ele tem soprado no coração de algumas pessoas: você vai morrer. Ou pior, se mate. Nós tomamos autoridade contra toda essa palavra do diabo, sentimento de morte, sentimento de suicídio. Nós tomamos autoridade agora em nome de Jesus e damos uma ordem: capeta, saia em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, e liberamos vida. Liberamos vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Se você já recebeu a oração, pode sentar.